Nunca olhe para o espelho depois das 3 da manhã. Parece só mais uma daquelas superstições antigas, coisa de filme de terror ou lenda urbana criada para assustar os mais curiosos. Mas o que você está prestes a ouvir não é uma invenção. São relatos reais, vividos por pessoas comuns, em noites onde o silêncio era tão profundo que até o som da respiração parecia um grito. Histórias contadas por quem viu algo no espelho, que não era o próprio reflexo. O que essas pessoas presenciaram vai além do entendimento, ultrapassando a linha tênue entre o real e o impossível. Se você tem espelhos em casa, talvez essa noite você pense 2 vezes antes de encará-los depois das 3. Marina tinha 27 anos quando tudo aconteceu. Trabalhava como designer gráfica e morava sozinha em um apartamento pequeno na zona norte de São Paulo. Era uma mulher cética, pouco dada a superstições ou espiritualidade. Naquela noite, ela estava finalizando um projeto importante. O relógio marcava 2h56 quando decidiu ir ao banheiro lavar o rosto. Ela ligou a luz, olhou o próprio reflexo e percebeu algo estranho. Seu rosto parecia atrasado. Cada movimento que fazia demorava milésimos de segundo a mais para ser refletido. Achou que fosse cansaço. Lavou o rosto, desligou a luz, mas antes de sair, sentiu uma compulsão estranha de olhar de novo. Foi nesse momento que seu reflexo sorriu. Mas ela não estava sorrindo. Travou. Não conseguia se mover. O reflexo então piscou devagar e ergueu o braço. Do outro lado do espelho. Era como se estivesse tentando tocar o vidro. Marina correu pro quarto, trancou a porta, ficou imóvel até amanhecer. Nunca mais usou o banheiro à noite. Desde então, todos os espelhos de casa foram cobertos com lençóis. Em Recife, um caso parecido aconteceu com Rafael, de 34 anos. Ele conta que acordou com uma sensação de sufocamento. Eram 3h02. Levantou, foi até a cozinha pegar um copo d'água e, ao passar pelo corredor, percebeu que o espelho da sala estava embaçado. Detalhe, ninguém tinha tomado banho, e o ar-condicionado estava desligado. Ele se aproximou, achando que fosse condensação. Mas quando limpou com a mão, o que viu o deixou paralisado. Do outro lado, seu reflexo estava virado de costas. Rafael jurou que aquilo durou apenas 3 segundos, mas o suficiente para gravar na mente. Quando piscou, tudo voltou ao normal. No dia seguinte, ao revisar as câmeras internas, ele percebeu que entre 3h e 3h08, o sensor de movimento da sala registrou oscilações, mesmo ele estando na cozinha. Desde esse dia, desativou todas as câmeras e colocou uma manta sobre o espelho. Na cidade de Curitiba, uma jovem chamada Lorena vivenciou um episódio ainda mais intenso. A experiência foi registrada por ela mesma em um fórum online de relatos sobrenaturais. Lorena conta que, desde criança, tinha medo de espelhos. Aos 22 anos, decidiu enfrentar esse receio e passou a fazer exercícios de afirmação pessoal diante do espelho do quarto. Tudo ia bem até o dia em que decidiu praticar às 3h. Naquela noite, ao repetir suas frases, percebeu que os olhos do reflexo estavam vazios. Sem brilho, sem movimento, apenas fixos. Quando ela se aproximou, o reflexo não a acompanhou. E então, algo surreal, o reflexo estendeu a mão e tocou o vidro do lado de dentro, como se estivesse preso. Lorena recuou em pânico, tropeçou e caiu. Ao olhar novamente, o espelho mostrava apenas a parede do fundo, como se ela não estivesse mais ali. O espelho ficou desse jeito por mais de 5 minutos. Segundo ela, foi o tempo mais longo e angustiante da sua vida. Esses relatos não são isolados. Existe uma onda crescente de testemunhos envolvendo experiências com espelhos entre 3h e 3h33 da manhã, um horário frequentemente associado ao chamado intervalo morto, o período onde, segundo tradições ocultistas, o véu entre os mundos se torna mais fino. Em Salvador, um homem de 40 anos, que preferiu não se identificar, gravou em áudio os sons que ouvia vindos do banheiro toda madrugada, sussurros incompreensíveis, como se alguém estivesse conversando dentro do espelho. Quando tentou confrontar o reflexo, viu a si mesmo, mais velho, com olhos fundos e pele pálida. E algo ainda mais perturbador, a versão refletida dele o encarava com piedade, como se já soubesse de algo que ele ainda não tinha descoberto. Em um caso registrado no interior de Minas Gerais, um casal relatou que sua filha de 6 anos começou a conversar com o espelho do quarto. Diziam que era só imaginação.
Até que uma noite, ouviram a menina dizendo: "Você não é igual a mim, mas também não é ruim." A frase foi seguida por risos, mas não era o riso da criança. Era grave, longo, arrastado. Ao entrarem no quarto, viram a menina de pé diante do espelho, imóvel. Quando se aproximaram, o reflexo dela ainda estava sorrindo, mesmo com a menina de costas. Desde então, o espelho foi removido e levado para uma igreja, onde foi mantido em quarentena espiritual por 3 semanas. Pesquisadores do paranormal sugerem que os espelhos não são apenas objetos de reflexão, mas possíveis portais ou superfícies de transição energética. Teorias antigas falam do lado reverso, um espaço onde nossas sombras psíquicas ganham forma e consciência. Um estudo publicado por um grupo independente na Romênia analisou 132 casos semelhantes, com padrões consistentes, todos entre 3 horas e 3 horas e 33, todos envolvendo sensação de paralisia, reflexos autônomos ou distorções físicas. Há quem diga que esses fenômenos são causados por campos eletromagnéticos instáveis, outros acreditam que são manifestações de arquétipos internos. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que acontece quando olhamos para o espelho e ele resolve olhar de volta. O relato mais enigmático vem de uma enfermeira chamada Jéssica, que trabalhava no turno da madrugada em um hospital psiquiátrico desativado no Rio Grande do Sul. Durante os plantões, costumava caminhar pelos corredores para manter-se acordada. Em uma dessas noites, entrou em uma antiga sala de enfermaria onde ainda havia um grande espelho de parede. Ela diz que, ao passar diante dele às 3 horas e 7, viu 3 reflexos, o seu, o de uma mulher de vestido branco atrás de si, e o terceiro reflexo, com olhos totalmente negros, parado ao lado direito. Quando se virou, não havia ninguém. Mas o reflexo da mulher continuava lá. Jéssica pediu demissão semanas depois. No relatório interno da instituição, consta apenas excesso de estresse. Mas ela mesma registrou tudo em um diário, que mais tarde foi publicado em fóruns especializados em manifestações sobrenaturais. Os espelhos sempre fizeram parte da humanidade, desde rituais antigos até adivinhações e práticas ocultas. Algumas culturas os consideram portais, outras os evitam completamente após o anoitecer. Há registros em textos antigos da Pérsia e da Grécia Antiga mencionando as superfícies que aprisionam sombras. No Japão feudal, existia a crença dos Kagami no Oni, demônios do espelho, entidades que usavam o reflexo humano para espionar o mundo real. Em todas essas culturas, o padrão se repete: os espelhos não são apenas objetos inertes. Eles observam. Eles esperam. E, às vezes, respondem. Se você tem um espelho no quarto, talvez seja melhor cobri-lo. Ou ao menos evitar encará-lo durante a madrugada. Principalmente entre 3 horas e 3 horas e 33. Os relatos que você ouviu hoje não têm explicação científica, mas são consistentes demais para serem ignorados. E se você está se perguntando se essas pessoas podem ter imaginado tudo, pense nisso: por que tantas histórias com os mesmos padrões, em lugares diferentes, com pessoas que jamais se conheceram? Talvez a resposta não esteja em quem olha, mas em quem está do outro lado. E essa entidade pode estar esperando apenas uma coisa: que você a encare, sozinho, no silêncio da madrugada. No instante em que todos dormem. Quando o espelho sorri, e você não.